Olá, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. Profeliana com vocês, professora da disciplina de língua portuguesa. E hoje vamos abordar três assuntos muito importantes. Vamos falar sobre adjetivo, locução adjetiva e vamos falar também sobre algumas palavras terminadas em oso e osa. Você sabe o que é um adjetivo? Adjetivo é a palavra responsável em caracterizar um substantivo, seja ele simples, seja ele composto. O adjetivo, gente, ele vai caracterizar, vai trazer característica a um substantivo, a um nome. Ele sempre vai estar em função de outra palavra, ou seja, ele nunca vai estar sozinho. Por quê, Profeliana? Porque muitas vezes sozinho ele pode mudar de classe dependendo de um contexto. Então, o adjetivo é uma palavra responsável em caracterizar. Ele traz o que? Característica. E ele vai estar sempre em função de outra palavra. Vou citar um exemplo. Vamos dizer assim: os meninos arteiros quebraram o vaso. Substantivo vocês já sabem o que é, porque nós já aprendemos nas nossas aulas anteriores. Substantivo é o que dá nome às coisas, a seres, a objetos, enfim, é o que dá nome. Então, se eu perguntar para vocês qual é o substantivo e qual é o adjetivo desta fala, desta frase, os meninos arteiros quebraram o vaso, qual é o substantivo? Meninos. Se eu falar assim, e se eu perguntar qual é o adjetivo? Arteiros. Por quê? Porque o menino é um nome, é um substantivo, e o adjetivo ele está dando característica ao nome. Então, o menino arteiro ou os meninos arteiros. Ok, gente? Conseguiram entender? Se eu falar assim, meus alunos são inteligentes. Primeira coisa, eu vou procurar o substantivo. Alunos. Qual é a característica do aluno ou dos alunos? Inteligentes. Então, essa característica é o adjetivo. Conseguiram entender, pessoal? Adjetivo é a palavra responsável em caracterizar um nome. Se eu falar assim, a Profeliana é querida. Quem é querida? Qual é o nome? Eliana. Qual é a característica? Qual é o adjetivo da Eliana? Querida. Entenderam? Ah, espero que eu seja. Gente, vamos para a locução adjetiva. Locução adjetiva. Dentro da nossa língua portuguesa, vou passar um macete para vocês. Quando vocês ouvirem falar locução adjetiva, o que significa locução, gente? Locução significa que é mais que um, ou seja, é a expressão formada por duas ou mais palavras. Isso é uma locução. A locução adjetiva, então nós já vamos ver aqui palavras com características, com duas, né? Onde uma depende da outra. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, garrafa plástica, garrafa plástica. Qual é o substantivo? Garrafa. Qual é o adjetivo? Plástica. Agora, trazendo para a locução adjetiva, vai mudar um pouco o contexto, o significado, ok? Se eu falar assim, garrafa de plástico, garrafa continua sendo o substantivo, de é um adjetivo, plástico é um adjetivo, logo eu tenho o quê? Se eu falar garrafa de plástico, então eu tenho uma locução adjetiva. Por quê? Porque o adjetivo, ele não anda ou ele nunca vai estar sozinho. Mas quando ele tem um substantivo
antes. E quando são duas palavras, eu tenho uma locução adjetiva, ok? Garrafa de plástico é uma locução adjetiva, ok, gente? Vou dar mais um exemplo simplificado. Se eu falar assim, batata recheada, qual é o substantivo? Isso, batata. Batata é o substantivo e recheada é um adjetivo. Por quê? Batata recheada, o recheado é a característica da batata naquele momento. Agora, se eu falar assim, batata com recheio. Se eu falar batata com recheio, eu tenho uma locução adjetiva. Entenderam, gente? Que a batata recheada é apenas uma palavra, um nome com adjetivo? Mas se eu falar batata com recheio, eu tenho mais de duas palavras. Então, eu tenho uma locução adjetiva. Conseguiram entender, pessoal? Ficou claro? Vocês viram como é simples? Deixa eu dar mais um exemplo para vocês. Se eu falar assim, ó. Por exemplo, amor materno. Amor é o nome, materno é o quê? É a característica, é o adjetivo. Agora, se eu falar assim, amor de mãe. Amor de mãe é uma locução adjetiva. Amor paterno é uma palavra o quê? Com adjetivo. Agora, se eu falar amor de pai, vocês viram que aumentou, gente? Gente, percebam. Amor é um substantivo que, mesmo sendo amor paterno, o amor de pai, o substantivo continua o mesmo. Agora, na locução, nós temos mais de um termo. No caso, nós temos dois, porque é o quê? Amor de pai. Ficou fácil, gente? Conseguiram entender? Conseguiram, né? Porque vocês são muito inteligentes. Meus alunos são muito inteligentes. Olha o que eu estou utilizando aqui na minha fala. Eu estou utilizando o substantivo alunos e o adjetivo inteligentes. Agora nós vamos falar das palavras que terminam com oso ou com osa. Bom, a gente já sabe que quando o S está entre duas vogais, ele tem o som de Z. Pessoal, precisamos estar atentos a isso para não escrevermos palavras erradas. Então, toda vez que o S tem uma vogal na frente e outra vogal atrás, ele vai fazer o som de Z. No nosso caso aqui é oso ou osa. Então, a gente acrescenta o oso ou a osa no final das palavras para criar o quê? Adjetivos. Ó, vamos prestar atenção no exemplo que eu vou citar aqui. Se eu falar coragem, um adjetivo, coragem. João é corajoso. Olha, eu acrescentei o oso no final da minha palavra coragem. João é corajoso. Se eu falar João é coragem, não está correto, né? Não está dentro das nossas normas, das normas da língua portuguesa. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma mudança, ok? Então, João é corajoso. Ou Maria é corajosa. Utilizando o adjetivo poder. João é poderoso. Maria é poderosa. Bom, vamos utilizar o adjetivo bom. João é bondoso. Maria é bondosa. Muito bem. Vamos utilizar o adjetivo hábil. João é habilidoso. Maria é habilidosa. Mentir. Vamos utilizar um termo. Gente, não faça isso, tá? Não se deve mentir. Você não pode mentir para os seus pais, para os seus amigos, para os seus professores. Você não pode mentir para ninguém. Tira essa mania se você tem. Ou se você não sabe o que é isso, nem procura saber. Tá? Porque mentira é uma coisa muito triste, é uma tristeza quem mente. Então, vamos utilizar a característica mentir. João é mentiroso, olha que triste. Ou Maria é mentirosa, muito triste. Vamos utilizar amor.
Uma palavra doce, uma palavra muito gostosa. Vamos utilizar amor. João é amoroso. Maria é amorosa. Viram, gente? Então, essas são as palavras com terminação em oso e osa. Então, a terminação oso e osa forma o quê? Forma adjetivos derivados de substantivos. Porque nós aprendemos antes que o objetivo sozinho, o adjetivo sozinho, ele não consegue ter uma finalidade, né? Ele não tem uma função. Ele não é uma palavra responsável quando ele está sozinho. Então, ele depende do quê? Ele depende de um substantivo, ele depende de outra palavra, ok? Eu costumo dizer que o adjetivo é uma palavra medrosa. Ela não está sozinha, porque sozinha ela não consegue dar um fim para a compreensão de algo, ok? Então, ali, gente, vamos olhar no nosso quadro agora e vamos seguir esses dois exemplos aqui. Vamos seguir a explicação da prof. Então, vamos utilizar o substantivo graça. Qual é o adjetivo de graça? Gracioso ou graciosa. E o próximo, prazer. Prazer é um substantivo. E qual é o adjetivo? Prazeroso ou prazerosa? Gente, fácil, né? Esse conteúdo é super fácil. É um conteúdo com boa compreensão. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham curtido, que tenham entendido e que tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem-me, tá, gente? Procurem-me que estarei esclarecendo-as. Olha, estou contando os minutos para a nossa aula online, logo mais, às 17 horas. Beijos grandes, fiquem todos com o Papai do Céu, se cuidem e até mais!